Será que ainda dá tempo? Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje aquele vídeo, assim, o leitor gosta de se iludir, não é mesmo? Porque faltando mais ou menos um mês e meio para o ano terminar, eu separei uma lista aqui, uma pilha de 10 livros e 2 extras aqui de livros que eu gostaria muito de ler antes que o ano termine. Vocês fazem isso também? Chega nessa reta final de ano e começa assim, cair na real, ou mais ou menos, olhando aquelas metas e falando assim, essa aqui dos 12, desses aqui, essa aqui não vai funcionar muito bem. Aí eu começo a dar aquela cortada e mesmo assim ficaram com esses livros. Lembrando também que fim de ano eu gosto de fazer leituras temáticas. Ou seja, tem livros aqui nessa lista, nessa pilha aqui, que não entraram. Então eu botei livros realmente que eu gostaria muito de ler, porque ou é um lançamento que eu estava muito aguardando, ou a continuação de um livro que eu já inicializei esse ano, né, alguma duologia, que é o caso que vai aparecer, ou de alguma leitura que eu já inicializei e gostaria muito de terminar antes que o ano vire, né, então eu gostaria de concluir justamente porque eu tenho essa mania de leitora, assim, tem livros que eu tenho, assim, real, assim, eu acredito que eu não vou conseguir, tudo bem, mas tem livros que eu falei assim, não, esses dois aqui eu tenho que terminar porque a leitura tava muito boa e, assim, eu conto que vocês me ajudem, então, a decidir aqui, a priorizar essas leituras que eu citar aqui durante o vídeo. Então, no decorrer do vídeo, tá? Lembrando que todos os livros que eu citavam, tá todos linkados aqui no box de informação, tá? Todos os links pra vocês, caso vocês queiram adicionar a lista desejada de vocês, porque comprando com o meu link, vocês sabem que ajudam bastante aqui o canal, né? E também dando aquele joinha no vídeo antes de continuar. E se você é novo por aqui, se inscreva, tá bom? Mas eu gostaria de contar de ajuda de vocês, né? Se vocês já leram ou também estão com vontade de ler alguns desses títulos, ou porque gostam do autor, da mesma forma que eu, ou porque já conhece o título. Então, priorizando aqui pra mim, me ajudando a escolher o que eu devo priorizar. Tem não ficção também, tem ficção, tem um pouquinho de tudo aqui, tá bom? Então, conto com a ajuda de vocês. Então, vocês vão assistindo e vão comentando aí, que eu adoro conversar com vocês aqui nos comentários, como vocês sabem. Vou começar, então, falando aqui de livros que eu inicializei. 2 já são figuras aqui que já apareceram aqui em vídeo passado aqui do canal, né? Não estão muito longe aqui do canal, mas vale a pena eu comentar com vocês. E o outro é uma leitura que eu comecei hoje. Será que conta? Conta, né? Vamos lá. Um que eu quero muito, muito finalizar esse ano por 2 motivos. Por quê? Por 3 motivos, eu acho. Primeiro eu vou falar qual é o título, que é o A Sangue Frio, do Truman Capote. Por quê? Primeiramente, eu tava gostando muito deste livro. Realmente, acredito que vai ser uma leitura que pode entrar facilmente no top aí de favoritos do ano, tá? Eu parei na página 82, 83 aqui do livro. Então, em torno de 20% da leitura. Tava realmente muito boa. Segundo ponto, eu parei porque, assim, tava gostando, mas estava com outros projetos, como eu disse pra vocês em outras ocasiões aqui. E já li Bonequinha de Luxo esse ano, logo antes mesmo de concluir, eu peguei Bonequinha de Luxo, né, porque a companhia liberou uma reimpressão aí, voltaram com o estoque de Bonequinha de Luxo e outros contos do Capote, e eu amei demais a escrita do Capote, fiquei tão obcecada que aí vem o terceiro ponto, que eu corri atrás no sebo e achei a biografia do Capote super esgotada e com preço muito, muito bom. Então, dito isso, que o ano, assim, tem uma marca aí do Truman Capote aí durante o ano 2024, nada mais justo do que não deixar de concluir, né, este livro aqui, que realmente estava muito bom, e eu não quero deixar para o ano que vem. E também tem um outro motivo, lembrei que ele tá na minha lista dos 12 livros, que tá bem furada aqui, mas que talvez se eu pegar esse livro aqui e um outro ainda que eu mostrar pra vocês, eu ainda dei aquela animada, assim, né, das 12 livros para ler em 2024. Então, ele faz parte também dessa lista, tá? Então, realmente, essa aqui é uma das grandes prioridades que eu tenho de leitura. Outro livro que eu comecei também na época, mais ou menos, de A Sangue Frio, foi esse aqui, As Vidas de Billy Milligan, do Daniel Keyes, que é o mesmo escritor de Flores para o Algernon. Eu não li esse livro, mas esse livro aqui, ele é bom para quem gosta de true crime, que gosta dessa análise psicológica e de sistema judiciário. Então, essa parte, assim, esse livro estava muito bom. Ele é dividido em 3 partes, então eu parei na primeira parte, né, eu concluí a primeira parte do livro, que vai apresentar a questão do transtorno dissociativo de identidade
Então, eu parei na página 169. Então, assim, o livro estava me deixando, assim, muito impressionada, muito impactada. Inclusive, eu conversei um pouco com ele durante uma das minhas consultas de terapia aí sobre esse livro, porque eu realmente estava muito animada e querendo saber como que acontece isso. Uma pessoa que tem 24 personalidades dentro dela, né? Então, é um caso aqui que mudou, aqui, ó, o caso que mudou para sempre o sistema judiciário dos Estados Unidos. Então é um caso real, como eu disse pra vocês. Ele inspirou também, olha, a série Entre Estranhos e os documentários de 24 personalidades de Billy Milligan. E aqui ele vai contar justamente sobre isso, é o momento que vai descobrindo essas personalidades, de como que vai migrando de uma personalidade para outra, né? Então qual é a principal ali? Então ele comete Billy Milligan, né? Aparentemente a pessoa ali, física ali, comete um crime, né? No caso, estupro, né? E outras coisas também. E ele é condenado por isso, mas o sistema ali começa a mostrar, perceber que ele diz que não se lembra de ter cometido. Ele não diz que não cometeu, ele diz que não se lembra. E a partir de ter comportamentos ali que vão sendo estudados ali, percebe-se que tem algo diferente nele. Então outras personalidades vão surgindo. No início aparecem 10, mas no final dessa primeira parte realmente mostram que ele tem muito mais outras personalidades escondidas. E aí tem o início da segunda parte, que é tornando-se o professor. Ou seja, aquela figura central que realmente representaria o Billy Milligan, né? Então seria uma pessoa que tem um conhecimento em várias áreas, por isso que cada personalidade dele tem um dom, digamos assim, um comportamento bem diferente. Então, assim, é muito interessante porque ele assume desde personalidade feminina, masculina, de idades diferentes. Então, assim, é muito bom mesmo. Pra quem gosta do gênero, pra quem gosta de livros do Dark Side, daquele estilo, esse aqui é um livro, por exemplo, da editora Aleph, pra vocês verem. Então, realmente, tá muito bom mesmo. Então, só de falar assim, eu tô realmente com vontade de pegar pra ler. Então, tentar dominar aí essa correria de fim de ano para dar conta dessas leituras. Outro que eu comecei hoje, porque realmente é um livro que eu tava com muita vontade de ler tem tempo, porque eu fiz um apoio na época do Catarse dele, que é A Dança da Floresta, da Juliette Marillier, algo assim, não sei. E esse livro eu acho que tem todo aspecto aí pra ser lido nesse finalzinho de ano, né? Tem essa coisa da fantasia, e é um livro super premiado. Na época eu fiquei muito feliz quando a editora Wish trouxe, né, para apoio coletiva, né, no Catarse, e eu apoiei. E esse aqui é uma jacket que vem, tá? Vou mostrar pra vocês que a edição é belíssima. Tem várias coisas aqui dentro. Deixa eu tirar porque tem card autografado. Tá vendo? Veio aqui. Olha aqui, eu acho a ilustração, ele é totalmente colorido. Eu acredito que vocês conseguem comprar, né? Porque a editora Wish agora vende, né? Ela pertence, né, à Dark Side. Então, tem marcador também. É bem legal, vem bem um projeto assim, bem assim, maravilhoso. E aqui por dentro, essa jacket e a capa aqui. Olha que linda essa capa. E eu não sei qual é a mais bonita, eu acho que essa mais escura eu gosto mais. Olha que linda, que primor. E por dentro, vou mostrar pra vocês, porque vale a pena. Porque só pra sentir a fantasia. Essa história aqui, eu sei que ela inspirou. Aí vem um dos motivos pra mim que tem a ver com fim de ano. Ela inspirou um filme da Barbie, As 12 Princesas Bailarinas, algo assim, que são irmãs, né, que elas dançam, e à medida que elas dançam, no quarto, elas descobrem uma passagem secreta para o mundo mágico e tal. Então, o início dessa leitura justamente são 5 irmãs aqui nesse caso. Deixa eu mostrar todas as imagens. Cada capítulo começa e tem outras ilustrações. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês mais detalhes. Só porque eu fiz assim, aqui apareceu. Olha, tá vendo? O livro é totalmente assim, tem várias partes. Então, são sempre noites de lua cheia que acontece isso. Ó, inspirado nos antigos contos de fadas. Há muitos segredos na Transilvânia, mas Jenna e suas irmãs partilham o maior de todos, um portal mágico que lhes permite escapar da vida cotidiana no castelo Pisco Dracului.
Nas noites de lua cheia, elas viajam para uma floresta encantada, onde dançam com misteriosas e bizarras criaturas fantásticas. Até que, com a chegada de um inverno rigoroso e a enfermidade de seu pai, as noites na clareira dançante, os negócios da família ficam ameaçados. Com a ajuda de suas irmãs e de seu melhor amigo, um sapo chamado Gogu, Jenna precisará lutar para salvar não apenas aqueles que amam, mas sua própria independência. Então, uma fantasia que venceu vários prêmios aqui, a ilustração é por Janaína Medeiros. Então, assim, eu comecei a ler, eu já li 10% só hoje do livro e tô gostando bastante. Então tem toda essa atmosfera aí pra mim que remete a fim de ano, justamente por ter fantasia. Eu acredito que fim de ano precisa um pouco disso, desse lado meio mágico também, né, de Natal. Por mais que a história não se passe no Natal, pra mim tem muito esse aspecto, assim, de uma leitura conforto. Então eu tô animada, né, então é uma leitura que também... Isso aqui com certeza eu vou concluir, porque tô realmente... Tá muito gostosa e realmente me lembra, né, ela é inspiração pra aquele filme da Barbie, então, que eu gosto bastante. Então eu sou daquelas que maratonava todos os filmes da Barbie. Então, Barbie Quebra-Nozes, Barbie Lago dos Cisnes, coisas do tipo, tá? Então é um dos filmes que eu gosto bastante também. Agora vamos falar de um outro, que no caso não é uma leitura que eu parei, mas é uma continuação de uma duologia, né? Tô falando de Promessas Cruéis, que é a continuação de Divinos Rivais. Eu li Divinos Rivais no primeiro semestre e fiquei super empolgada. Já falei várias vezes aqui no canal, eu sempre indico pra vocês, porque é um livro de fantasia, mas assim, ele é bom pra fantasia. Eu não sou experiente em fantasia, tá? Então pra mim são fantasias assim, com elementos só toques mágicos que eu costumo ler. No caso aqui, como a Dança da Floresta, por exemplo, aqui tem elementos mágicos. Aqui eu acho que no momento aqui também tem bem menos fantasia no Divinos Rivais, quando eu li a primeira parte, né? Que vai falar muito da questão de máquina de escrever, troca de cartas, guerra. Tem uma guerra entre deuses ocorrendo, mas vai focar muito no romance do casal. Aqui eu não procurei saber se realmente atende às expectativas ou não. Eu sei que muitas pessoas que leram a duologia gostou muito. Então eu tô super empolgada para continuar, né, terminar essa duologia. Eu não tenho um costume de ler séries e nem duologias assim, então eu gostaria muito realmente de pegar esse livro para ler agora no segundo semestre. E também acredito que é uma leitura muito boa para fazer fim de ano, uma leitura leve aí, né? Mas como eu disse pra vocês, nessa correria de fim de ano, leituras leves são muito boas aí naquelas semanas mais agitadas. Então, para até deixar, assim, a mente mais calma, assim, eu gosto bastante. Aí vocês vão ver que eu vou me contradizer daqui a alguns minutos do vídeo, que eu peguei umas leituras mais densas, com temas, assim, mais pesados, mas, assim, leitores, né? Como vocês vão me entender, acho que vocês me entendem mais do que qualquer pessoa, mais do que quaisquer pessoas, na verdade. Outro aqui que tá na minha lista dos 12 livros para ler, este aqui eu também, assim, eu quero ler e vou ler, tá? E se vocês quiserem aí, comentem aqui quem tá lendo também vai ler esse livro, porque pra mim, dezembro tem a ver Charles Dickens. Eu amo Um Conto de Natal, inclusive eu até coloquei uma edição aqui separei aqui para releitura. Mas esse aqui não tem nada a ver com vídeo de coisas que eu quero ler até o que o ano termine. Porque pra mim isso aqui tem nada a ver, isso aqui já é são outras metas, né? Metas e metas, projetos separados, tá? Então, David Copperfield, se bem que pode ser um livro que eu quero terminar a leitura, né? Eu já fiz o início, eu já falei isso, eu acho, aqui no canal. Eu li a metade desse livro, já tem uns 4 anos, talvez. Eu li a metade do livro, mas como eu tava no momento não tava muito bom, eu tinha saído de uma leitura muito pesada. E aí, como que o David Copperfield só chorava, assim, só acontecia coisa ruim com ele. E aí eu falei, não tô conseguindo ler isso, mas a leitura está muito boa, gosto muito do Dickens, então isso aqui eu acho que vai ser um, assim, encontro e uma realização muito boa pessoalmente de fazer essa leitura. Até porque eu quero ler outros livros do Dickens, né, ano que vem e tudo mais. Eu tenho outras ideias aí, projetos aí que eu gosto, vou começar depois com vocês mais pra frente. Mas eu quero muito fazer esta leitura, com certeza, também pra mim tem tudo a ver com o clima de fim de ano. Tá? Apesar do tamanho, dizem que é uma leitura super fácil, e fácil no sentido assim, tranquila de ser lida, né? Realmente, pelo que eu já li, da metade do livro, tava super tranquilo,
muito assim, sabe daquele estilo de romance de folhetim em que você vai lendo e nem sente que tá lendo, e é maravilhoso a escrita do Dickens. Então eu gosto bastante das denúncias que ele acaba fazendo sempre nos livros dele. Quando eu falo que é vira página e tal, só fazendo esse adendo aqui, eu não tô preocupada assim no sentido, eu quero ler esses livros, bater essas metas todas, ler correndo. Não. Assim, ainda dá tempo, é meio que uma brincadeira nesse sentido, tá? Só dando esse adendo aqui, de que pra me impulsionar, de repente, pra ajudar vocês também, de repente, além de vocês me ajudarem a escolher essas leituras aqui, eu também, de repente, inspirar vocês, de repente tem algum desses livros aí na estante de vocês e vocês queiram ler também, e a gente depois conversa aqui nos comentários e de outros vídeos também, tá, gente? Meu mantra aqui, normalmente, é aproveitar a leitura. Não tenho pressa com bater metas de números e de páginas e tal. A minha meta, sim, ter leituras prazerosas, ter esse momento aqui de conforto e de compartilhar isso. Então, eu acho que é importante, porque às vezes a gente acaba falando assim, um livro que tem uma leitura mais ágil nesse sentido, mas não gosto, às vezes, eu gosto de tentar sempre me corrigir isso, porque a impressão que dá é que a gente tá sempre correndo demais para as coisas. Então, por mais que eu tenha essas metas audaciosas, tudo bem se não cumprir, tá? Assim, uma coisa legal de conversar, só isso, tá bom, gente? Se não, eu vou conseguir terminar, voltando aqui, né? Então eu vou conseguir terminar David Copperfield, aí dependendo de quando, né, do ritmo do ano que tiver, eu gostaria muito de pegar um grande clássico que eu me sinto nem mal de não ter lido ainda, que é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Assim, na verdade eu fico sempre adiando por alguns motivos. Primeiro porque eu já maratonei assim, já assisti milhares de vezes a adaptação desse filme e eu amo demais. E tem a impressão que dá que sempre que eu olho pra esse livro, que eu já conheço essa história, e eu sinto que eu já li o livro. Meio que assim. Então eu acabo meio que nem esquecendo que eu não li. Eu nunca coloco como prioridade, eu acho que justamente por isso. Só que pra ano que vem, eu tô querendo criar um projeto aí de leituras, como eu tava falando pra vocês, de literaturas assim, por exemplo, voltando para os irmãos Brontë, Jane Austen, Charles Dickens, o Wilkie Collins, Elizabeth Gaskell, alguns livros desse estilo assim. E aí eu não sei como eu vou fazer, se eu vou fazer em ordem cronológica, é pra iniciar ano que vem, tá? Mas se vocês tiverem sugestões, pode deixar aqui nos comentários, que eu super gosto de trocar ideias com vocês, como eu sempre falo. Mas eu quero muito ler Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, justamente por isso, porque é um livro que tá sempre na minha memória, e eu sempre acredito de ter lido, e falo assim, eu quero falar, não, esse livro já li, realmente já li. É meio que isso. Então acredito também vai ser uma leitura super prazerosa, super conforto para fim de ano. Outro livro aqui que tem a ver no sentido, assim, é um lançamento, tá? Tem 2 lançamentos, vou falar de 2 lançamentos, que o primeiro é Chocolates Quentes, às quintas-feiras. Primeiramente, por quê? Esse aqui é a mesma escritora, Michiko Aoyama, é a mesma autora da Biblioteca dos Sonhos Secretos, que ficou entre as minhas melhores leituras desse primeiro semestre. Vou deixar linkado aqui nos cards o vídeo em que eu falei sobre esse livro. Eu gostei bastante, né? Tem aquela vibe da ficção de cura que eu gosto muito. Então, aqueles livros assim mais confortos, que se passam nesses lugares aconchegantes, como bibliotecas, como cafeterias. Também li um outro, como A Lavanderia dos Corações Secretos. Tem alguns livros que eu li no decorrer desse ano, que eu gosto muito. Esse livro é curtinho, pelo que eu entendi, ele vai falar de história de várias pessoas que vão se entrelaçar, né? Meio no aspecto do outro livro. Então, assim, eu gostaria muito de ler, vai ser bem interessante, né? Ler dois livros dessa escritora no ano, né? No primeiro semestre, no segundo. Vamos ver se esse aqui é tão bom quanto. Tô empolgada para fazer essa leitura justamente porque a primeira realmente me deu esse conforto, esse calorzinho no coração que essas leituras proporcionam. Não são leituras com grandes insights, mas são aquelas leituras que, sabe, quando você sai de uma leitura muito densa para outra, dá aquele respiro. Por ser um livro mais curto, por ser histórias assim, normalmente para você refletir sobre sua vida, sobre aproveitar sua vida, normalmente são ensinamentos, assim, bem diretos, né? Normalmente esses livros sul-coreanos, japoneses e tal, que pregam essa coisa da ficção de cura, é justamente isso, a ficção de cura mesmo, pra curar nossa alma. Então eu gosto muito desse tipo de livro e tô empolgada pra fazer essa leitura também.
Outro livro que, inclusive, eu mencionei na live que eu fiz ontem, né? Não sei quando vai esse vídeo, se eu vou liberar ainda hoje ou amanhã. Tô gravando no sábado, tá? Eu falei numa live, vou deixar linkado aqui nos cards que eu li alguns livros, inclusive os livros que eu li, o início do capítulo, né? Eu não mencionei eles aqui, tá? Então são outros livros ali. Mas um daqueles livros ali é esse aqui, o Intermezzo da Sally Rooney. Eu quero muito fazer essa leitura porque é o momento, assim, justamente por ser um lançamento recente, fresquinho. E eu li ali durante a live e gostei muito como estava o andamento ali da escrita. Eu sei que vai falar sobre luto. A Sally Rooney eu já li de Pessoas Normais dela e gostei bastante. Eu tenho outros livros da autora, mas não li mais nada depois de Pessoas Normais. E fiquei bem interessada, sei que eu recebi da Companhia das Letras, fiquei muito contente com esse recebido. Eles nunca mais tinham me enviado nenhum livro físico, assim, gostaria muito que voltassem a enviar. Mas, assim, eu fiquei super contente, então, assim, é um livro que eu já vi pessoas falando que gostaram, outras que não gostaram tanto. Eu não sei se pode ser por causa do tipo da escrita, talvez, ou pelo tema, não sei. Talvez funcione pra mim, porque faz bastante tempo que eu li Pessoas Normais na época do lançamento. Então, assim, tô empolgada pra fazer essa leitura também. Porque, assim, como eu disse pra vocês, época do lançamento, assim, ainda não tá aquele, sabe, muita gente... Eu não vi, pelo menos eu não vi muita gente falando, eu vi uma ou outra pessoas falando e depois meio que deu uma parada, assim. Então, eu acho que é um momento legal pra fazer essa leitura. Então, Sally Rooney, eu quero muito fazer. Escritora irlandesa, não é isso? Acho que ela é irlandesa, eu sempre confundo. Irlandesa, isso mesmo. Então, é bom para diversificar aqui as leituras, trazer também autores contemporâneos, clássicos e mais ou menos assim, né? E falando em escritores clássicos aqui, eu tava me dando conta que não li literatura portuguesa, que eu amo esse ano. Ah, não, li literatura portuguesa contemporânea, li Afonso Cruz. Inclusive tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards, tá? Que é O Vício dos Livros, alguma coisa assim, um livro. É um livro de não ficção e eu gostei muito de ter lido e ele ficou com uma menção honrosa nas melhores leituras do primeiro semestre. Mas aqui temos José Saramago, eu amo Saramago, tá? Assim como eu amo Fernando Pessoa, eu amo José Saramago. E eu coloquei nas minhas metas de 12 livros para 2024 o ensaio sobre a cegueira. E aí, eu tô assim, eu ainda tô na dúvida, tá? Mas aparentemente eu vou substituir o ensaio sobre a cegueira. Inclusive na época do vídeo eu falei sobre isso. E vou colocar Intermitências da Morte, né? Aqui é aquela coisa que, imagina você acordar num dia e descobrir que ninguém mais morre. Eu acho essa premissa bem interessante. Tem uma premissa mais ou menos do que parece com um incidente em Antares. Alguma coisa similar. Porque eu comecei a ler Incidente em Antares, mas... é uma leitura aí também, poderia entrar aí de inicializadas, mas não considero que inicializei porque eu não me conectei. Então eu falei, não me conectei, vou parar aqui e depois quando retomar inicializo de novo. Então essas leituras que eu falei que inicializei é porque eu vou continuar da onde eu parei, porque eu lembro ainda da história. Mas Acidente em Antares do Érico Veríssimo não estava rolando muito pra mim, pretendo voltar ano que vem então na leitura. Voltando ao assunto aqui do livro Intermitências da Morte, né? Justamente esse assunto, morte, a questão, assim, tenho interesse de fazer a leitura. Então, tô na dúvida ainda, mas acredito que essa aqui vai ser a escolha. Não pelo tamanho em si, tá, gente? Mas eu acho que essa aqui vai ser interessante de conexão nesse momento. Mas se vocês tiverem lido os dois livros de Saramago e quiserem falar a opinião de vocês, super bem-vindo aqui nos comentários, tá? Entre esse ou Ensaio sobre a Cegueira. Então, eu tô substituindo aqui a das minhas metas de 12 livros para 2024. Então, tô com altas expectativas para esse livro, porque sempre que eu converso com pessoas assim, sempre me recomendo fortemente este livro aqui para ser lido. Aí agora tem os livros aqui de não ficção, né? Isso antes daqueles dois extras que eu falei pra vocês que eu já vou mencionar. O primeiro é uma compra que eu acabei de fazer, e inclusive chegou agora antes de eu começar a gravar esse vídeo, fiquei super contente, né? Que é esse aqui, O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Eu estou louca para ler este livro, e essa leitura certamente sai esse ano, porque eu já quero começar a ler, mal chegou, já abri e tal. E tem inclusive um outro lançamento dela, que é a Louca da Casa, vou deixar aqui a fotinho pra vocês.
Também estou com muita vontade de fazer a leitura, né? Então talvez temos 2 da Rosa Monteiro este ano. Então eu quero muito fazer essas leituras, eu gosto de pegar essas leituras de não ficção para fim de ano e de que faça você se reconectar consigo mesma, de você traçar metas, de você refletir mesmo sobre a vida. Então essas questões assim. Ao mesmo tempo, como falei pra vocês, eu gosto de leituras leves, de como fantasia para fim de ano. Talvez mais pra frente, assim, né, mais voltado pra dezembro, eu ainda gosto, sim, também de fazer aqueles livros que podem me transformar a tempo ainda de o ano terminar, né, trazer aquela coisa de fazer com que eu comece um ano novo com novas visões de mundo, várias, assim, ideias que me inspirem mais. Então eu sinto muito nesse livro aqui, O Perigo de Estar Lúcido, justamente vai falar da questão da escrita, vai falar de vários outros assuntos aqui. Eu sei que esse aqui é aquele livro pirâmide, né, que você termina, durante a leitura você quer ler vários outros títulos. E também, de não ficção também, nesse esquema aí pirâmide, acho que esses 2 livros que eu vou citar tem esse apego, assim, essa pegada no caso, né. O próximo é sobre O Mal, do Terry Eagleton. Por isso que eu tava falando pra vocês que eu sou meio incoerente, né? Acabei de falar leituras leves, já peguei aqui, ó, O Perigo de Estar Lúcida. E aqui o Sobre Mal, do Terry Eagleton. Eu quero muito ler esse livro já faz tempo. Ele vai abordar o conceito do mal usando questões históricas, né, fatos históricos, vai falar do mal na literatura. Então eu já vi que ele começa falando, por exemplo, como O Senhor das Moscas, do William Golding, um livro que eu gosto muito. Então ele vai começar a refletir o mal, o conceito do mal, né, justamente em vários aspectos aí. Então é um livro que parece ser super interessante, de não ficção. Dizem que mesmo que ele seja com esse aspecto aí didático, digamos assim, um aspecto talvez mais voltado crítica literária, não sei como é que eu poderia dizer desse livro, de ensaios, né? Ele é um livro de fácil entendimento, né? Então tenho altas expectativas, eu acredito que eu vou gostar muito desse livro também. Outro livro aqui, que é aquele livro que fala sobre livros, sabe? Que tem todo esse aspecto aqui, que esse aqui é A Mais Recôndita Memória dos Homens. Esse aqui é do senegalês Mohamed Sarr. Eu não vou falar o nome do meio, que eu não vou conseguir pronunciar com certeza. Mas olha aqui que interessante. A literatura é capaz de nos transportar para mundos desconhecidos e nos fazer refletir sobre questões profundas e complexas. Se você pegou este livro é porque acredita nessa obviedade. E sim, nele o autor não só nos engana, como consegue a proeza de construir um romance que celebra a beleza da literatura e a importância da criação artística. Mas como explicar, caro leitor, do que um grande livro como este fala? Uma das passagens mais deliciosas do romance responde da seguinte forma: jamais tente dizer do que fala um grande livro. Ou, se você o fizer, eis a única resposta possível: não fala de nada. Um grande livro sempre fala de nada, e no entanto, tudo está lá. E eu achei bem interessante porque a entrada desse livro aqui, as entradas, né, são como se fossem diários, como se fossem cartas, não sei, são todas datadas. Tá vendo aqui? São todas datadas, essas entradas. Então, não sei, isso na primeira parte, né? Então tem outras partes do livro. Então parece um livro muito interessante. Ah não, depois termina. Peraí. Não, no início tem uma parte que tem em datas aqui. Então, assim, é um livro realmente que não sei exatamente, acho que dá essa ideia. Eu não sei muito bem do que se fala, mas parece ser muito interessante, que vai falar de outros livros, vai falar de várias outras situações aqui, não sei. Tenho altas expectativas, já vi falando pessoas que eu acompanho, que eu gosto, e meu estilo literário bate super com a cabeça das pessoas, assim, falando super bem dessa leitura, ou desejando muito fazer esta leitura. Lembra que no início eu falei que tinham 2 livros, assim, extras que eu gostaria de falar, mas ainda não sei se entra ainda nessa pilha e tal, não sei. Mas 2 aqui que tem que separar assim, volte e meia, olhe pra eles, sinta aquele chamado, que eu quero fazer leitura. Eu gostaria muito de ler. São 2 escritores que eu já li, que eu gosto muito, eu acho que também tem muito disso, e faz um tempinho que eu não leio, né? Então o primeiro livro aqui é do Alberto Mangel, então eu gosto muito do Mangel. E esse aqui é A Mesa com o Chapeleiro Maluco, ensaio sobre corvos e escrivaninhas. Aqui ele vai utilizar a Alice no País das Maravilhas para inicializar os capítulos e ali decorrer sobre vários aspectos. Então, inclusive tem ilustrações de Alice, olha.
de várias situações aqui, inclusive a própria capa do Chapeleiro Maluco. É um livro, Alice no País das Maravilhas, é um livro que eu gosto bastante. E livros que falam sobre livros é uma coisa que sempre me encanta. E o Mangue, ele tem uma coisa assim maravilhosa de escrita, eu sempre gosto muito, muito. Inclusive eu tava na dúvida entre esse e um outro livro dele sobre a curiosidade, alguma coisa assim do tipo. E ele vai falar sobre vários outros clássicos, como do Robert Louis Stevenson, Arthur Conan Doyle, Jules Verne, tem vários outros títulos aqui que vai falando assim, vai contando, por exemplo, o leitor ideal é o escritor no exato momento que antecede a reunião das palavras na página. O leitor ideal existe no instante que precede o mundo da criação. O leitor ideal não reconstrói uma história, ele a recria. O leitor ideal não segue uma história, participa dela. Um famoso programa da BBC sobre livros infantis começava invariavelmente com o animador perguntando: "Vocês estão sentados confortavelmente? Então vamos começar." O leitor ideal é também o sentador ideal. Representação de São Jerônimo mostra-no debruçado sobre sua tradução da Bíblia, ouvindo a palavra de Deus. O leitor ideal deve aprender a ouvir. O leitor ideal é o tradutor. Ele é capaz de dissecar o texto, retirar a pele, fazer um corte até a medula, seguir cada artéria e cada veia e depois dar a vida ao novo ser sensível. O leitor ideal não é um taxidermista. Para o leitor ideal, todos os recursos são familiares. Então aqui notas para a definição do leitor ideal. E assim ele vai continuando, falando, fazendo várias citações. E já tem aqui, só de eu pegar a página, aqui tem referência a Madame Bovary, Ulisses, tem referência aqui a Nabokov. Então assim, normalmente ler Mangue é isso, é um apanhado aqui de falar sobre vários outros escritores, vários outros livros, e eu acho muito interessante fazer essa leitura no fim de ano, assim, porque dá ideias de leituras incríveis para o próximo ano, então o Mangue tem muito disso. E o outro escritor que eu li ano passado e gostei muito, que é o Ítalo Calvino. Ano passado eu li As Cidades Invisíveis, gostei demais, ficou entre as minhas melhores leituras de 2023. Tem vídeo aqui, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês darem uma conferida. E esse aqui tem um pouco desse que eu falei para vocês, A Mais Recôndita Memórias dos Homens. Ele tem um pouco no sentido, assim, de ser... Ele tem um pouco de metalinguagem, na verdade, né? Calvino faz do próprio leitor seu personagem principal, cuja grande missão é ler romances. E tal como você, leitor, ele entra numa livraria e compra este livro, Se um Viajante numa Noite de Inverno. A história é fascinante, cheia de mistérios e expectativa, mas se interrompe por volta da página 30. Há um erro de encadernação, o livro só contém essas 30 páginas, repetidas até o fim. É preciso voltar à livraria e trocar o exemplar para prosseguir a leitura. E que eu sei mais ou menos, assim, me corrija se estiver errada, é que a cada 30 páginas, assim, meio que são outras histórias, assim, algo assim. São várias possibilidades aqui. Então, eu acho que ele tem muito daquele aspecto das cidades invisíveis. É justamente de você ter sempre uma cidade sendo visitada. E aqui talvez seja um livro sendo visitado, né? Sendo conhecido, sendo lido, na verdade. Então tem essa questão da metalinguagem que ele vai do leitor e vai remeter do leitor comprando o livro. Então tem muito dessa questão aqui. Acho uma leitura bem interessante, parece uma escrita bem envolvente, bem diferente também. Então Calvino tem muito disso. Já peguei isso nesse sentido das Cidades Invisíveis. Então tenho altas expectativas com essa leitura. Por incrível que pareça, eu acho engraçado, né? Coincidência, os dois têm capas verdes, não sei se significa alguma coisa, mas são os dois que ficaram realmente, assim, por talvez possibilidades ainda para ser lidas esse ano. Me diga aqui nos comentários se você já leram algum desses livros e também gosta desses escritores, né? Do Mangue e do Calvino. São dois escritores que gostam muito de falar sobre a literatura, né? Tanto que o Calvino tem aquele Porquê Ler os Clássicos. Um baita livro aí também pra quem gosta. Não li ainda o livro, é um livro normalmente pra você lido aos poucos, porque ele vai citando de várias obras. Então, pessoal, esses são os livros, alguns dos livros, na verdade, que eu quero ler antes que o ano termine, né? Como eu disse pra vocês, eu tenho outros projetos, outras metas. Me diga aqui nos comentários quais são as metas de vocês antes que o ano termine, aqueles livros que vocês gostariam muito de ler antes que o ano terminasse, e se por acaso alguns dos livros que eu citei também estão na lista de vocês, tá bom? E se vocês já leram alguns desses livros, me ajuda aí a decidir qual desses títulos eu devo priorizar. Então lembrando sempre que o vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo!